Fala, gente! Vamos começando mais um show de papo comigo, Anderson Ricardo. Aqui você sabe que aqui eu recebo amigos, convidados aí do mercado da música, pra gente poder bater um papo e você aprender algo com isso. E esse é o objetivo desse podcast, que você ouça alguma coisa aqui e fale, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, começa a ter uns insights bacanas pra poder colocar aí na sua carreira. E hoje eu tô tendo o prazer de receber esse amigo de longa data, meu amigo Hamilton Regis Policasso. Como é que você tá, Hamilton? Eu, primeiramente, queria agradecer o convite. Estou muito bem, graças a Deus, e fico feliz em rever você depois de alguns anos. Anderson Ricardo, esse nome andou para esse Brasil também. Maravilha. Comecinho de história nossa, não tinha rede social, tinha Sim, que andar muito, né? sim. Eu sempre falo assim para os amigos que se nós, do passado, tivesse ganhado por quilômetro rodado, nós estava tudo bilionário, né? Sim. Você acha, Hamilton, pra gente começar aqui falando do mercado, que essa época aí, vamos pegar 20 anos atrás, tá? Ali, Ok. 15 anos, vamos ali pra 2009, 2008, ali quando eu rodei bastante com o Luan, ali de 2007 a 2009. O que mudou desse ano pra cá? Se eu fosse começar hoje, você hoje, tá? Vamos pensar, você vai começar, achou um João Paulo Daniel hoje. O que você tem que fazer pra levar ele pro sucesso diferente do que você fez naquela época? É uma pergunta muito boa, eu acho que muita gente tem que ouvir isso daí. Uma das coisas, hoje um artista que está nesse nível começando agora, muitos artistas não estão preocupados com o empresário. Ele acha que o pai é da família, o tio, o cunhado, ou aquele que é casado e vice-versa. Ele acha que é o suficiente para dar uma continuidade, para começar uma carreira. E todo mundo acha que também é só rede social. Eu volto lá atrás, eu acho que a rede social é muito importante, a velocidade é muito grande, mas eu acho que é mais um ingrediente para a pessoa poder chegar ao sucesso. Sim. Então nós não podemos esquecer o que dava certo no passado e o que deu. Então o que eu faria hoje? Primeiro passo, procuraria um empresário competente. Todo mundo só pensa no investidor que precisa de dinheiro, de dinheiro. Eu acho que o dinheiro ele ajuda, mas se ele tiver um empresário com boas ideias, com vontade de trabalhar e fazer o que deu certo no passado, Ele vai abrindo o caminho ali, né? Ele vai abrindo procurando. caminho. Por exemplo, as pessoas chegam, é do estado de São Paulo, quer investir lá no Piauí, quer investir lá em Tocantins. Eu acho que ele tem que conquistar primeiro o estado de São Paulo. Sim. O estado de São Paulo são 700 municípios aproximadamente. Cada cidade tem 3 festas. O mínimo, uma festa de peão, exposição, aniversário da Só no cidade. estado de São Paulo dá Festa para o do cara padroeiro. viver, né? São 2.000 festas, se pensar assim, por ano, né? Sim. Isso, festa assim de que a pessoa compra o cachê sem bancar, né? Sem ter bilheteria. Sim. Então eu acho que o artista, ele num tamanho, ele pode ocupar um tipo de festa. Ele estando médio, ele vai para um outro grau de festa. Ele estando estourado, ele vai para a festa principal. Então eu acho que isso seria uma etapa muito importante. Então eu procuraria um empresário. A gente sabe que tem bons artistas, tem artistas que querem ser artistas, que o pai e a mãe adora. Eu acho meu filho maravilhoso. Eu adoro meu filho. E tem pai que vê o filho cantando, ele fica encantado com o filho, é o melhor do mundo, mas é como filho, né? Sim. Então, isso daí confunde um pouco. É onde vai muito investimento. E tem muita gente com dinheiro que acaba colocando dinheiro também sem entender do mercado. Sim. Daí ele fala, eu investi 1 milhão, 2 milhões e não aconteceu nada. Mas às vezes não aconteceu porque ele também não é do meio, não entendia o que estava fazendo, né? Mas eu acho que nós temos que ainda, o artista, valorizar as rádio AMs, que sobraram poucas, mas tipo a rádio lá do Rio Grande do Sul, a Farroupilha, Sim. que é um canhão, vai para o Brasil inteiro, uma rádio, né, de muito respeito desde aquela época. Nós temos hoje as grandes FMs, Sim. que é muito importante. Você acha que casados hoje ainda tem um papel importante aí? Nosso mercado hoje, eu que trabalho hoje, revendendo todos os artistas nacionais, representando também alguns artistas, a maior parte das reuniões de sindicato rural e de prefeituras, as pessoas falam, esse artista não está tocando aqui na minha rádio. Sim. Então é importante o povo local... Porque já são senhores, né? Ali, Exatamente. Então, mais de 50 anos, é os 60 caras que anos. decidem. Sim. Eu muitas vezes saí com uma programação fechada de dentro da prefeitura, andei 10 quilômetros e aquela reunião ali demorou horas para chegar numa Sim, conclusão sim. para definir uma grade. Mas andei 10 quilômetros, tipo, era meio-dia, meio-dia e meio, o prefeito ligou, ô Hamilton, eu vou ter que mudar essa grade. A minha filha acabou de chegar da faculdade, ela quer tal artista, que são os artistas que estão nas redes sociais, Sim, né? sim, Então tem que ter esse ponto de equilíbrio. sim. Inclusive, muitas grades hoje tá colocando um artista mais tradicional
e um artista mais jovem, mais moderno. Então você leva toda a família. Exatamente. Hamilton, só para a galera que ainda não te conhece, vamos fazer um resumo rápido aqui da sua história. Você começa nos circos ali, né? A sua primeira artista foi o João Paulo Daniel? O primeiro artista foi João Paulo Daniel e foi assim um começo muito interessante porque eu já fazia show em circo. Eu era office boy do bazar da minha avó, ia fazer 18 anos. Isso tudo lá em... Tudo em Botucatu. Em Botucatu. Tudo em Botucatu. Começou tudo em Botucatu. Eu trabalhei onde formou HRP. HRP, as iniciais, eu fui detido durante uma campanha política. Você foi preso? Fui preso. Mas preso por algumas horas, mas fui preso, fui detido. Então eu era líder numa escola, sempre fui aquele menino atirado que trabalhava, que queria vencer a vida, morava em vila, muito pobre. Promovia os eventos ali da escola, confusão. Do nada. Eu comecei engraxando sapato nas duas praças de Botucatu, que é a Praça do Bosque, a Praça do Para Todos, foi todo o meu início. E daí o office boy do bazar da minha avó, daí os políticos iam contratar garotos para fazer distribuição de folhetos à noite nas casas. E política sempre é um falando do outro, né? Verdade ou mentira, eu falava. Sim. E daí eu, como líder da molecada, contratei um grupo de moleques, né, da minha idade, amigos de escola. Então a gente ia distribuir esses folhetos. Só que eu não sabia, porque não tinha tempo de ouvir rádio. E de manhã eu tinha um programa na cidade que era O Palanque. Era um amigo nosso antigo que chamava Primo Paganini, hoje é falecido, dono de um grupo de emissoras lá. Ele falava no palanque: hoje foi distribuído os papéis em tal bairro. E a polícia não pegava. Então a polícia fazia tempo que estava procurando. Eu fui só saber que estava procurando e que estava tendo alguém quando procurando. Você foi preso. Quando eu fui preso. Daí, na época, não tinha, era muito difícil, né? Sim. A quantidade de contingente, de polícia, tudo era uma outra realidade no nosso país, né? Só que o Plínio teve uma ideia muito grande. Tinha um clube do rádio amador. Muita gente com aquelas antenas, era rádio amador. Sim. Eu tinha um carro, você tinha um carro, foi entrando. E todo mundo colocava a antena e ficava... 100 carros em Botucatu. Era a rede social da época, né? Era a rede social da época. Aí ele soltou esses carros numa segunda-feira, espalhado para a cidade inteira. Entendeu? A ideia dele demorou, porque fazia mais um mês que a gente estava entregando esses folhetos. Daí cheguei próximo à delegacia, umas 10 quadras da delegacia, passava num carro plano na segunda-feira, aquela antenona e o cara namorando dentro. Falei, pô, não é feriado, não é nada. Andava umas 5 quadras, outro carro. Eu percebi que sempre tinha uma antena. Daí e uma caminhonete, que a pessoa que levava nós, ficava com os folhetos, você abastecia nós, parado na esquina. Sim. Daí a pouco deu um feixe de viatura, rapaz, com sirene ligada vindo. Eu achei que estava indo em cima dos carros. Tem alguma coisa errada. Mas era com nós, porque eu não sabia que a polícia estava procurando nós. Era só o moleque correndo, mas eu era o líder, foi o primeiro. Aí depois disso você foi pro circo. Então daí eu cheguei, né, fomos presos. No outro dia, a TV Globo lá de Bauru, que era uma, não sei se era Integração. TV tem, toda a cobertura, mas a TV tem, mas era outro nome lá pra trás. Era, eu lembro. Globo Oeste Paulista, coisa assim. Daí toda a mídia. É de Bauru. Era o menor, não podia falar o nome, né, quando você é preso menor. O menor HRP, denuncia tal candidato. Na verdade eu não denunciei, eu falei quem tava me pagando. Se quem tava me pagando era o que tava fazendo, porque o folheto... Ah, você fez quase uma delação premiada. Porque o folheto falava um monte de coisa do candidato, sim, mas não tinha nome nem endereço, então ninguém sabia quem é que tava falando. E a polícia te pressionou pra você contar quem era. Exatamente, então eu como fosse o denunciante. Sim. Então o HRP saiu dessa. Ficou muito famoso o HRP na região lá. Entendi. Que foi o menino que denunciou os candidatos. O menino que denunciou, que estava pagando, que o menino pobre, lutando por isso, por aquilo. Daí esse mesmo cara que denunciou, acho que gostou muito da história do nosso trabalho, chegou a lutar livre no auge. No auge, a TV Record, Michel Serdan. Sim. Quero deixar um abraço, que graças a Deus ele está vivo até hoje. Era o criador, a academia era aqui na Moca, em São Paulo, onde... E era, na época, a luta livre era a liderança máxima. Era uma das maiores audiências da Canal 7 da TV Record. E daí chegou aqueles lutadores lá na loja onde eu trabalhava. Pô, o Primo Paganini mandou a gente vir aqui, disse que você promove as coisas aqui na cidade e a gente queria fazer um evento aqui em Botucatu. E eu, do meu jeito, do meu entendimento, que eu fui entendendo que eu tinha algum diferencial. Sim. Peguei, fiz essa parceria com a Luta Livre, ginásio de esporte, Botucatu Tênis Clube, era um ginásio particular. Peguei, fiz uns cupons, visitei todas as escolas, entrei sala por sala, através da delegacia de ensino que autorizou. Demos 2 sessões de luta livre, lotou o lugar lá. Só que a luta livre, não fazia tempo que não acontecia isso com eles em outra cidade. Então eles acharam o Hamilton é o grande cara. Descobrimos o ouro. Acabei virando empresário da luta livre.
Cheguei a fazer 100 dias de luta. Mas você empresariava os lutadores? Depois desse dia que foi esse sucesso Sim. em Botucatu, Você eu virou- recebi um convite. Vim parar aqui em São Paulo. E você tinha quantos anos? Isso daí de 19 anos de idade. E virou empresário de Virei luta empresário livre. de luta livre. Cheguei a fazer 100 dias de luta. Deu sair com uma Brasília e voltar com um Santana Zero, um pobre que morava numa vila. Um Santana automático, que era o Sim. primeiro que saiu. Eu lembro. Foi ali que a gente começou todo mundo a olhar no Hamilton, sabe? Sei. E daí a luta livre. E chegava na luta, eu era o bilheteiro, fazia propaganda, fazia passeata. É tanta história que tem que fazer um programa só para falar de luta. Mas, para concluir a parte da luta livre, eu acabei virando locutor de luta livre. Eu imitava o Fiore Gilhote. Abram-se as cortinas e começa a primeira luta da noite. Bateu o gongo. Tanta! Entendeu? Era aqueles fantomas e não sei quem. Tem as caveiras. E daí isso vazou para os aniversários de cidade, pertinho da sua região lá de Goiâmbê. Eu fiz Júlio Mesquita. Júlio Mesquita. Era o Chiquinho Fonseca, era o prefeito. Fiz uma inauguração de uma praça central lá e levamos a luta para inaugurar lá. Mas foi um sucesso. E daí a Rede Record, que era o canal... Isso foi que ano? Isso daí é muito de data, eu sou meio ruim de data. Uma década de 80? Tem um 85, 89, por ali. Tá. Entendeu? E daí eu levava um cartão de prata e as câmeras filmavam, homenageava o prefeito em cima do ringue, a Rede Record, Canal 7, os Gigantes do Ringue. Parabenizo o prefeito dessa cidade pelas Que excelentes... bacana. Então era uma atração. Em vez de levar um show que hoje em dia, levava a A luta. luta livre. A luta livre não achava datas de luta livre. Entendeu? E assim E foi. tinha só um? Tipo, você só podia estar num lugar só na mesma hora? Não, tipo assim, tinha lá uns 50 personagens de cara limpa. Sim. E daí o King Kong, a Caveira e outros personagens que era de máscara, eles estavam em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, mas você organizava mais shows No mesmo tempo. no mesmo tempo? Tipo assim. Tava em Júlio Mesquita, podia estar em Marília, podia estar em Bauru, podia E estar em na outro lugar. época, como é hoje, muitos artistas sobrevivem do circo ainda, mas o circo na época era muito Sim. maior o número de circos, Sim. mas os circos eram menores e era a quantidade muito grande. Então, tipo assim, eu fazia um evento no ginásio do esporte de Matão e no outro dia eu tava lá em Aparecida do Taboado num circo, entendeu? Só que no circo, o pessoal montava o ringue. E nisso você largou Botucatu, a loja da sua tia? Larguei tudo e fui viver esse mundo pra fora aí. Fui reprovado no último ano e no colegial por um ponto na matéria de química, que até hoje a professora me encontra na rua, ela fica triste, chateada, porque ela não quis, porque daí eu fiz depois o curso só em cima dessa matéria para poder concluir, né, o colegial, porque eu não parava na escola. Foi um período que a gente foi crescendo. Daí, no meio desse rolo todo, um prefeito que chama Vicente José Furtado, que está vivo até hoje, graças a Deus, é de Barão de Antonina. Ele me ligou. Barão de Antonina, São Paulo? São Paulo. Então eu tinha lá, na época, que saiu o Bina. Tá, lembro. Só que o Bina parecia um tijolo baiano, era grande, com aqueles furos. Então eu falei assim, aqui é Bazar Dona Teresa. Vende calcinha, anágua. Tem gente que até hoje não sabe o que é anágua. Mas coisa para senhoras na época, era isso que vendia. E eu era lá, o garotão, lá crescendo, mas tô lá na loja, né, por causa dos telefones. Quem tinha um telefone fixo na época, era ouro também. Declarava no imposto de renda, né? Não, o cara alugava só telefone. Eu alugava telefone. Custava de muita grana. Daí me ligou um prefeito. Daí o que eu montei um esquema? Quando tocava DDD de fora, eu atendia como HRP Promoções. Quando atendia da cidade, atendia como Bazar Dona Teresa. O mesmo telefone, porque você passava o mesmo telefone. Era o mesmo telefone, porque era o telefone da loja. Sim, eu tava sim. usando um escritório, porque não tinha escritório ainda. Sim. Usando ali. Daí me ligou um prefeito de Barão de Antonina. Ele falou assim, eu queria um show completo para minha cidade, que agrade todas as idades. E eu nunca tinha vendido um show, meu negócio era luta. E luta ele não queria. Daí, Ele não queria luta, ele queria show luta. musical. Era um show musical. Tá. E eu não vou falar que não, né? Tá vendo Sim. a oportunidade? Botucatu tem a Unesp. Vem 200 cidades com os doentes de manhã de ambulância, chega bem de madrugada, são consultados e atendidos na parte da tarde, as ambulâncias. É uma referência. Nossa cidade é muito forte na parte de saúde. Tá. E graças a Deus temos a Unesp lá. E Barão de Antonina, o prefeito falou assim, essa cidade é uma mãe para nós, atende nossos doentes aí com o maior carinho. Então eu quero ir em Botucatu conhecer seu escritório. Que dia que o senhor quer vir? Eu falei, vou terça-feira. Eu falei, prefeito, tem uma gravação no Rio de Janeiro. Eu não conhecia o Rio de Janeiro ainda. Menti pro prefeito. Porque se ele vai lá no escritório... Se ele vai lá no bazar da sua tia. Chega um bazar, tudo aquele monte de coisa pendurada, cabideira, brinquedo, né? E já ia queimar o primeiro cliente. Daí,
Naquela semana, por Deus, eu pensando qual o show que eu ofereci pro prefeito. Daí, eu tava para ir pra escola de noite, tomando banho, ouvindo música sertaneja, que todo mundo fazia, né? Escuto o locutor falando: estamos recebendo uma dupla café com leite da cidade de Brotas. E eu tomando banho, daqui a pouquinho nós vamos entrevistá-lo. Eu falei, puxa vida, café com leite, café com leite. Daí na hora eu memorizei, né? O que significava isso. Falei, é o show que o prefeito quer, que agrade. Ele queria um show que agradasse todo tipo de público. Vai agradar o café e o leite. Também. Que, hoje não pode falar, né? Na época. Era café e leite porque um era moreno e outro era branco. O outro era branco. Passei, rapaz, na bicicleta, na porta, porque eu ia de bicicleta pra escola, chinelo havaiana, shorts e camiseta. Ah, você foi lá na rádio. Fui na porta da rádio, era uma decidona no meu bairro, né? Tal, Depois você escutou, tomando banho, você arrumou e foi. Cheguei lá, tava saindo, já tinha sido entrevistado. Tava saindo o seu Camilo, o Daniel e o João Paulo. O João Paulo novinho, seu Camilo, pai do Daniel. Pai do Daniel. O Daniel tinha acho que 15 anos para 16 nessa época. Saindo da rádio. Daí eu abordei eles, falei, eu sou empresário aqui e tal. Eles foram muito simpáticos também, tudo mais comigo. E me deram toda a atenção. Me deram nem 6 e nem 8, me deram 7 pôster. Aquele pôster que toda a dupla tinha, que antigamente era um de costas pro outro e tal. Um pôster bem simples. Tipo cartaz. Cartaz. E daí peguei esse material, no outro dia, liguei pro prefeito. Falei, prefeito, eu vou levar para você a dupla, pra você conhecer, tal. Eu não conhecia nenhuma música da dupla, né? Porque a dupla, naquela época era difícil, porque não aparecia em televisão. Sim. Era um começo. Eles iam lançar. E já tinha música? Não, eles iam lançar o primeiro disco pela gravadora Tocantins, do Lio e Léo na época. Sim. E depois, na sequência aí, já tinham algumas músicas gravadas, estavam divulgando. Tinha alguma música que ficou famosa desse CD aí, do primeiro? O que tocou muito na época era Nossa Música, chamava. Tá. Ouvindo música, do rádio de cabeceira e tal. E assim foi se destacando. Aí você foi pro prefeito? Daí fui pro prefeito. Falei, prefeito, esse show é maravilhoso, é isso e tal. Ele muito simples também não entendia, eu também não entendia. E comprou o show, era o show da Universidade. Quem tava vendendo não entendia, quem tava comprando também não, foi embora. Aí no dia, nós esperando a dupla lá no trevo da cidade. Tá. Daí de longe, sol, 5 horas da tarde, rapaz, não tinha carro, nada, uma cidade bem de zona rural, uma cidade bem tranquila, sabe? Cidade pequena. Uma belina vindo de longe. E eu olhava assim o bagageiro, um plástico, acho que soltou o plástico, tava a bateria em cima do bagageiro. E aquele plástico batendo, sabe? E eu falei, a dupla. Então no trevo eu o prefeito, a dupla viu eu, já encostou. Tudo apertado dentro, som, caixinha de retorno, aquelas coisas, tudo numa belina, rapaz. Falei, nossa, eu também não entendi de nada. Montaram na concha... Belina 2. Uma Belina 2. Montaram no coreto da praça, onde ia ser o show. E quem tava dentro da Belina? Da Belina tava o João Paulo, o Daniel, o seu Camilo e mais 2 músicos, porque os artistas tocavam também, né? Tá. E a empinadinha pra trás, com as caixinhas, tudo mais. E daí começou, daí fomos pra casa do prefeito tomar banho, porque não tinha hotel, o hotel ia ser em Itaporanga. Tá. Então, tudo vai. Daí... Tomou banho na casa do prefeito mesmo. O prefeito muito simpático, ele, a esposa dele, todo mundo lá. Fomos pra praça. Lotou a praça. Aí o nego chegava de cavalo, charrete, carroça, povo da zona rural, tudo pra comemorar o aniversário. E o João Paulo Daniel, desde aquela época, já mandava muito bem. Sim. Cantava muito sucesso dos outros, porque ele não tinha ainda, né? Era João Mineiro Marciano, Melhor Zé Rico, Roberta Miranda, mas na hora das músicas raiz, eram demais, muito bom na primeira voz, segunda voz, violão, viola. E soltando fumaça, e eu de um lado, com um cartaz na mão, dançando, né? Fazendo uma graça lá, e o prefeito do outro lado. Daí o prefeito dava com a mão assim, deu com a mão, eu achei que ele tava feliz. Daí ele passou no meio dos artistas cantando, veio do outro lado e falou assim: que hora vai entrar as bailarinas? Eu comprei show completo. Eu quero as bailarinas. Meu Jesus amado. Falei, prefeito, o senhor viu... E não tinha bailarina? Não, eu falei, prefeito, o senhor viu lá, só não tem bailarina. Você viu, o pessoal chegou de carro, não tem ônibus, não tem. Entendeu? Mas o show tá maravilhoso, tá excelente, papapá. Depois que tudo passou, tudo mais, ele foi explicar. Ele queria um show como fosse o Jair Supercap da época. Ah, tá. O Jair já fazia muitos shows em praça Naquela pública. época o Jair já era o Jair. Que era show de banda, ele achou que ia ser um show de banda. Show de banda. Baile. Que ia tocar todos os estilos. Sim. E daí o João Paulo Daniel já tocava a música do Roupa Nova. Tocava o que era bom. Qualidade, eles tocavam de tudo. Mas o prefeito ficou feliz? Ficou feliz. Ele foi parar num make-off de um DVD, depois na sequência do Daniel, dos meninos, porque fez parte da nossa história. Sim. E recentemente, depois de muitos anos, o Daniel voltou na cidade dele esse ano que passou agora. Ah, voltou agora? Voltou sozinho, né? Depois sim. Mas passou todos esses anos, o prefeito atual fizeram uma homenagem pro Vicente.
E o Vicente acabou Você sendo... tá vivo, você falou. O Vicente tá vivo. Tá vivo. E o Vicente acabou sendo padrinho de casamento meu depois, porque tudo que começou, e foi o primeiro contrato nosso, entendeu? Tá. E assim foi. Mas aí, como que você se torna empresário do João Paulo Daniel, depois disso aí? Aí eles ficaram ali conversando com você e você falou, vou abraçar. Não, daí o seguinte... Que até então era o pai. É o seguinte, o pai, o seu Camilo, foi o pai patrocinador que fez tudo desde o começo, né? O pai já tinha alguma condição financeira. O pai é lutador também, batalhava. Eu lembro que tinha poucos caminhões, mas era uma pessoa que lutava muito, a família inteira lutava. Mas já tinha um negocinho Já ali. tinha um negocinho, um começo. Ajudou muito, muito, muito. E ajuda até hoje, né? Ele foi o primeiro investidor, porque até então você não tinha dinheiro também para investir. Não, ele foi o primeiro investidor e por muito tempo, né? E na época que eu digo pra você, essa palavra investidor, que parecia nego com 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, 100 mil, não tinha. Não Né? tinha. Então foi tudo na raça e no talento. Fazia diferença. Aí, respondendo a sua pergunta, eu peguei a bandeira do João Paulo Daniel e saí trilhando cidade por cidade. Mas a discriminação era muito grande. Sim. Entendeu? E eu chegava... Porque o João Paulo, para quem não sabe, era negro. Era negro. E daí você abria uma mala com um monte de pôster. Eu não vendia disco. Não Sim. tinha rede social para você Sim. entrar nas redes Sim. sociais do artista. O cara acreditava naquilo que você vendia. E você mostrava os pôster. Daí, os caras pôster, a direção, a diretoria do sindicato já ia arrancando os pôster fora. Arrancava? Tirava assim de cima da mesa, os que não interessavam já ia jogando pro chão assim, separando né? As mulheres mais bonitas que tinha. Sim, tinha os pôster mais bonitos de o colar. pôster mais bonito. Quem tinha uma condição de um pôster mais produzido já separava, sabe? E assim foi. E o formato de venda nessa época era desse jeito. Sim. E foi muito tempo assim. E muitas vezes eu falava, quando é que vai ter a próxima reunião do sindicato? Tal data. Então eu vou trazer o João Paulo Daniel, vocês fazem um jantar aqui, ele vai vir a dupla para cantar só para vocês. Se vocês gostarem, vocês contratam para festa. Fizemos muitas vezes isso. Entendeu? Porque como a imagem não vendia, você tinha que mostrar a qualidade musical deles. E isso foi até eu não vou falar o nome da cidade, Tá. mas eu vou estar comendo o seu tempo aqui, mas é bom para a turma ver como Sim, é difícil, sim, né? sim. Como era muito mais difícil do que Muito mais hoje. difícil. Daí eu já tinha crescido um pouquinho mais. Eu tinha uma linha telefônica numa galeria em Botucatu com 2 salas, mas era um telefone e extensão. Tá, mas eu só não entendi como é que você virou empresário. Então, mas de eu tanto bater com os meninos... Mas você ficou batendo sem ser um empresário. Não, sem ser batendo, mas aí ficou junto, ficamos amigos, Botucatu Brotas, 100 quilômetros, entendeu? Daí eles viram que eu pegava os postos, todo mundo estava aberto a vender, mas acho que ninguém ligava, a dupla não era conhecida. Você estava vendendo eu só, a carregar eles e falar Mas até deles, então você não era entendeu? sócio do projeto. Não era sócio do projeto. Daí tinha as lutas livres que levava a público, o João Paulo Daniel tinha som. Ah, você começou a usar as lutas livres para Eu colocava o eles. som do João Paulo Daniel e a dupla cantava em cima do ringue. Antes do show. Entendeu? Entendi. Você teve a ideia de juntar os dois Porque negócios. a dupla ainda não tinha nome, não tinha Tá. para levar público. Então você juntava os dois, na hora de vender, o cara falou, legal, pô, é música e luta livre junto. Por que a luta livre vendia muito? Porque tinha o Canal 7 e Record, a luta livre falava, estaremos tal dia em tal cidade, tal cidade, tal cidade. Então falava o nome da cidade, a cidade ficava feliz, né? E daí dava Gravava ponto. e passava depois? Passava, não. Tinha aqui em São Paulo toda semana a luta livre, como fosse um canal, como fosse uma novela, que passava 2 vezes por semana a nível nacional. Tá. Então daí tá tendo a luta aqui, quem tá assistindo a televisão, shows, embaixo vai passando. Ah, passava o as nome da cidades. cidade. Então Que ia toda a tá, luta dava tá. público, Não é que gravava lá na cidade, gravava em São Paulo e passava para onde ia Pra no onde ia. próximo. entendeu? E assim, Aí o povo ficava feliz de ver o nome passando ali. e daí assim foi, e daí acabamos, virou um casamento, né? Eu e a dupla, e os meninos também. E isso foi, eu peguei desde o primeiro sucesso do João Paulo Daniel até o último. Essa história de 40 anos que o Daniel fez agora, todas as músicas que o Daniel canta no show, eu sei uma por uma o que teve que fazer para a música acontecer. Quantos anos você tinha quando o João Paulo Daniel explodiu de verdade, assim, nacionalmente? Pá, ficou conhecido. Eu fiz agora, recentemente, em 1º de setembro, eu fiz 60 anos. Ele está fazendo, já que eu me desliguei com o Daniel, está indo para 15 anos aproximado. Então você pega aí uns 30 anos de idade. Uns 30 anos de idade. Só que... Então foi uma luta ali de 19, 20. Você ficou uns 10 anos para estourar o... Para a dupla estourar demorou 10 anos certinho para acontecer. 10 anos. Só que nós não desistia. Quantos radialistas falavam, Hamilton, já fizemos tudo que a gente Olha, pôde. 10 anos, tem artista que tá há 3 meses aí que quer estourar já. Não. Acontece muito isso. Mas eu passava nos programas
durante esses 10 anos, o programa maior que a gente conseguiu fazer era o programa do Bolinha, que era Tá. na Bandeirantes, e fazia, de repente, cada 3, 4 meses aí, o Geraldo Meirelles. E naquela época tinha que fazer TV, né? Se não fizesse TV, não estava estourado. Ou fazer TV, ou participar do programa do Zé Bétio, do Oswaldo Betil, Tá. que mandava demais, né? Lotava. Que era Tupi ou era Globo aqui em São Paulo? Começou na Tupi, depois veio o Começou Globo. na Tupi, depois- Só que tem um detalhe aí. Todo mundo aqui na rua, no Largo do Aroche, na segunda-feira, aquela rua era interditada, tinha ali 1.000 donos de circo espalhados pelo Brasil. Os caras montavam a turnê ali, não tinha contrato. Aonde eu quero cantar semana que vem? Então eu tinha um circo em Tanabi, outro circo em Iturama. Como? Eu não entendi. Eles se juntavam ali pra quê? Todos os donos de circo vinham ali Ah, e os empresários de artista. os donos de... É tipo um negócio, um lugar de fazer negócio. De fazer negócio, pra você montar a sua turnê. Ah, Daí os caras tá. pegavam os artistas principal, que lutavam. Ali no na circo, rua mesmo. Tudo na rua, era no Largo do Aroche, naquela área lá. Entendeu? Ficava, eu sou dono do circo tal, você sabe fazer uma atração, vem cá, eu te negocio. Então daí o nego sabia o artista que estava estourado. Gilberto Gilmar explodido na época. Pá, todo mundo queria o Gilberto Gilmar, eu queria o Milionário Zé Rico, queria ter um carreiro bacana, eu não sabia da história. Que história bacana. Daí o nego montava a turnê. Nós era o artista mais simples que estava querendo crescer. E você levava a dupla ou ia só você? Não, aqui não, aqui só eu, os empresários, né? No Arrocha é só empresário. Só empresário. Mas empresário é porque tem o título de empresário, mas nós não era, ninguém nem sabia quem era nós, né? Mas nós era o que representava o artista. E aí você chegava no dono do circo e tentava convencer meio ele. daquela circaiada tinha o Oswaldo Galhardi, que tinha um monte de artista ali na Rua Aurora. Ali era a rua dos escritórios dos artistas, os grandes artistas. Antigamente A Rua Aurora. o Alphaville era lá. A Rua Aurora e os Moema. hotéis dos artistas era o Hotel Jandaia. O Hotel Jandaia, todos os artistas. Se aquelas paredes do Jandaia falasse uns grandes contratos, desde o auge do Zezé de Camargo e Luciano, tudo. Você perguntar aos artistas dessa época, todo mundo. Nessa época o empresário era o Frank Scornavara. Exatamente. Porque nessa época já tinha alguns empresários, né? Foi se destacando, né? Então, o Franco, já tinha também o Augusto da Sunshine. O Augusto da Sunshine, tinha o Homero Homero, que foi o primeiro que apresentou com o Chitão e o Chororó. Daí ele veio com o Gilberto Gilmar. Eu lembro do Homero do Chitão. Tinha Irídio Irineu. Então esses artistas mandavam no circo. Então o que a gente falou? Não tinha pra onde ir. O que vai dar certo é no circo. Temos que começar no circo. Quem eram os maiores artistas nessa época? Chitão e Chororó já? O Chitãozinho e Chororó. Tinha um artista que lotava circo pra arrebentar, que cantava e dançava, Bob Robson. Bob Robson. Arrebentava. Daí veio o Gilberto Gilmar. Tinha ali o Léo, Zique Zeca, né? Abel Caim, que já tava pra trás. Você pegava, aí você fala de violeiro, tinha um carreiro pardinho e deixava nego pra fora do circo. Teodoro Sampaio. Daí Teodoro Sampaio. Daí tinha aquela Leonardo Zé Rico, a menina de 8 anos, que era Geisibel. É como ela fosse encontrar o pai. Ela tinha 8 anos? Não, ela tinha uma música que chamava Menina de 8 anos, que ela procurava o pai naquela cidade, ela não sabia quem era o pai dela, entendeu? A Geisibel. E toda cidade que chegava lotava o circo. Tinha Jaine também, né? A própria Roberta Miranda. Muitos artistas, né? Então o circo naquela época era as feiras agropecuárias de hoje. Exatamente, era a vitrine. É. Era a vitrine nossa. Só que daí, os artistas novos que não enchiam circo... E todo circo tinha atração ou os circos maiores não tinha? Os circos maiores na época, tipo assim, circo argentino, que era de uma família muito bacana. Sim, R$5 argentino, já foi lá em Guaimbê, esse circo na época era um dos maiores que levava artista. Então o que acontecia os artistas? Na segunda-feira que o circo ia desmontar, era 4 dias em cada cidade, 5, ele levava uma atração nacional. Por quê? Porque os circos grandes, uma atração nacional lotava o circo. E isso fazia com os artistas, fazia com os trapalhões. Não tinha muito, porque tinha cidade de 40 mil habitantes e não tinha onde fazer show, não tinha feira agropecuária, não tinha exposição. E se dava muito retorno. Sim. Se comparar... As feiras agropecuárias começaram depois ali, né? Quase já no final da década de 90 ali, né? 97, 98. Naquela época não tinha essa quantidade de artista regional que tem hoje. Sim. Hoje todo mundo quer ser jogador de bola e ser artista. Cada cidade tem meia dúzia, né? Tentando. Sim. Então isso tem inflacionado o mercado. Mas só para concluir a história do circo, eu com o João Paulo Daniel saía de Brotas, saímos fazer 3 shows de circo. Você tomava banho na lagoa, todo o circo, porque não tinha como pagar hotel. Daí você chegava, todo o circo era galinhada a alimentação. Sim. Rendia, né? Acho que dava comida para todo mundo do circo. É só arroz e frango, né? Arroz e frango.
Daí saímos, fomos fazer um show em Limoeiro do Oeste, já viu falar? Já. É pra frente de Iturama. Pra ver de tudo. É um lugar assim alto, você vai descendo até chegar lá embaixo, assim. Lá de cima eu procurava a lona, o ônibus descendo. E eu lá dentro do ônibus olhando. Falei, puxa vida, não tô vendo a lona do circo. Chegamos na entradinha da cidade assim. Falei, onde que monta circo aqui? Explicaram. Daí chegamos lá, o terreno vazio, rapaz. O circo montou lá, tava indo mal. Mudou de cidade. E não avisou Nem vocês. avisou. E para avisar na época, a gente tinha que ligar, não tinha celular, a gente tinha que ligar na delegacia. O cara da polícia ir lá no circo dar recado. Era assim que fazia. Entendeu? Isso é muito bom pros artistas de hoje em dia ver como é que era o negócio. Então hoje o artista que tá vivendo de barzinho, que tá um laboratório Sim, para começar, Você acha que o artista hoje tem que ir no barzinho? É a pergunta que eu mais escuto. tipo assim, eu acho que o maior laboratório pro artista que quer crescer, hoje ainda é o barzinho. Entendeu? Hoje diminuiu muito casa de show, essas coisas, devido tudo alto custo de Principalmente equipamento e casa tal. média, né? E casa de 1.500 pessoas, 1.000 pessoas, não tem mais. Não tem mais. Entendeu? Então o cara tem que ir, porque é um laboratório. Se você vê se o povo está curtindo. Vamos falar agora das redes sociais, está aumentando. Sim. Um vai passando para o outro, um vai passando para o outro. Ele não vai ficar o resto da vida. Que tem gente que começou no barzinho, está até hoje no barzinho, né? Sim. Por falta de uma oportunidade. Mas eu acho que é um grande laboratório. E eu fiquei com o João Paulo Daniel por toda essa história, por tudo. Mas qual o momento que eles falaram assim, tá bom, Hamilton, você vai ser o nosso empresário, vou te dar uma porcentagem aqui, venha com a gente. Então, para você ter uma noção, Tava perto de estourar já? essa conversa aí, de sentar na mesa e discutir, demorou. Eu já era empresário, assim, em Portabella, fui ficando, eles começaram a apresentar eu como empresário, só que Sem contrato. sem contrato. E isso foi a vida inteira sem contrato. Até pós-morte. Daí teve no meio do caminho um contrato, que o contrato era uma única folha, entendeu? Era muito na confiança e tudo Mas mais. até a dupla acabar por causa do acidente, até aí ficou sem contrato. Sem contrato. E daí... Aí depois você fez um contrato com o Daniel. Fiz um contrato com o Daniel, mas todo o negócio tem os altos e baixos. Sim, E quando você fala da palavra negócio, Sim. a gente acaba se envolvendo com as pessoas. E a pessoa, pra você ter uma ideia, o Daniel é padrinho de casamento meu. Sim. A esposa do João Paulo, depois que faleceu, que o João Paulo faleceu, ela e o Daniel é padrinho do meu filho. O Daniel é padrinho da minha filha de casamento. Acabou se envolvendo tudo. Acaba envolvendo. E daí teve depois, no final aí, teve uns desencontros. Sim. O Daniel acabou casando e eu nem no casamento fui. Mas né? você era empresário e não foi convidado? Não, Nós você foi tivemos depois. num período, um desentendimento, né? Tá. Eu lembro bem, foi 2011 ali, né? 2010, 2011. Se colocar disso para trás aí, de 15 anos, é mais ou menos isso, né? Acho que foi Daí, 2010. é uma coisa que... Eu lembro que você me ligou assim que você tinha saído, porque o Luan tava vindo, aí você falou, precisar de alguma coisa Exatamente, estava crescendo o menino. E é uma coisa que eu mais queria na época, né? Hoje, graças a Deus, nós estamos tudo de bem. E aqui na época era muita família. Porque hoje você tem convívio com o Daniel. Tenho convívio, vendo também os shows dele. Tipo assim, fico feliz com toda essa turnê que teve, que tá tendo. Sim. Uma turnê de muito retorno. Tipo assim, do lado empresarial, fico triste porque eu não fui remunerado em nada de direitos autorais. Que cada música, eu sei como foi difícil acontecer, levantar de madrugada e andar 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros. E agora você vê uma turnê de comemoração e você não tá ali, né? É de não estar comemorando e também foi uma turnê vitoriosa, né? De muito retorno financeiro, né? Sim. E é uma história muito linda que eu ajudei a plantar muito, né? Sim. E não ajudei, e não participei da colheita. Mas jamais, eu tô falando isso aqui. Mas você pegou bons anos do Daniel ali, né? Eu sou Logo eternamente depois do acidente do João Paulo até você sair ali, ele pegou 10 anos muito forte, né? Muitos fortes. Principalmente os 5 primeiros nós, anos. Inclusive, isso dando um alerta para os empresários de hoje, porque todo mundo tem os altos e baixos na sua carreira, tanto artistas como os empresários. Sim. O que a gente sente muito hoje? Porque hoje eu estou do outro lado, também sou contratante. Hoje você foi para esse lado de vender shows e cresceu bastante nesses últimos anos, né? Graças a Deus eu cresci e continuo crescendo, porque tem muitos profissionais trabalhando errado. Sim. Misturando bebida. E você já sabia desses erros, né? Como você teve do lado de cá, agora como contratante, você sabe, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Porque tem muita gente que fala assim, onde a pessoa começa a trabalhar, no caso com uma prefeitura, no primeiro ano do prefeito, nós começamos a crescer no terceiro ano do prefeito, no quarto ano do prefeito, no último ano do prefeito, e o prefeito sem empresário exclusivo. Porque, na verdade, a gente faz um intermediário, presta um serviço para os artistas,
E os artistas também têm que ser bem valorizados, não só de cachê, de estrutura. Tem gente que contrata o artista, esquece do som, do palco, Não tem camarim. esquece da van, abastecimento de camarim. Você tem que cuidar do artista para ele chegar lá feliz, Sim. entendeu? Hoje, o que vem? Eu vou indo e voltando nas histórias, porque as ideias vão Sim, batendo. sim. Só para concluir a história do Daniel para trás, hoje eu sou o fã número 1 do cantor Daniel. Tem até uma carteirinha do fã-clube que nós fizemos um encontro de fãs anuais em Botucatu, que tem a Estância Natália, que é uma propriedade minha, que a gente tem até hoje. Tem um museu do João Paulo Daniel lá dentro, que eu ainda permaneço lá. E essa Estância Natália passou muito no Faustão, passou muito no Gugu na Minha Casa, muitos programas de televisão. E a gente fazia os encontros de fãs lá. Eu lembro que tinha a piscina, que tinha logo do Daniel dentro da piscina. Tem toda uma grande... Aquilo era seu? Aquilo era meu e todo mundo achava que eu não precisava aparecer, quem precisava se destacar era o artista, né? Então aquilo foi vendido, sempre foi vendido aquilo como fosse do Daniel e podia ser tinha promoção de rádio, né, que levava o pessoal para lá. Eu fazia encontro lá com 100 emissoras de rádio, cada uma com 10 pessoas, e fazia, são 100 emissoras de rádio, que é o jeito que eu achava para promover a música. Um mês tocando a música do artista, e para quem quiser vir na estância, estar perto do artista, tinha que mandar. Na época era carta. Tem e as rádios ficavam doidas. Eu lembro que uma vez eu liguei numa rádio, eu era adolescente, eu estava na casa da minha tia, porque aproveitava quando ia para casa da tia que tinha dinheiro, que tinha telefone, para ligar em rádio. Aí eu estava em Garça, liguei numa rádio, aí pedi uma música do Daniel. O locutor falou: não, a gente não tá tocando o Daniel aqui, porque ele tá fazendo uma promoção com a outra rádio de levar no rancho dele lá e não levou a gente. Olha, rapaz. Mas, pai, eu queria só deixar aqui uma mensagem aqui pro Daniel, para toda a equipe lá, para o pai, para toda a família, que eu sou muito grato por tudo a oportunidade. Porque quando a gente começou, eu também não tinha nada, né? Sim. Foi uma oportunidade de abrir minha mente, de eu ficar também conhecido. Uma coisa que hoje você não sabe, eu saio por aí, todo mundo sabe que eu sou empresário e que fui empresário do Daniel. Sim. Isso fica marcado, né? Ficou marcado, você pode estourar um monte de gente. Porque aonde ele ia, ele exaltava meu nome, Sim. entendeu? Sempre, em todos os grandes programas. Faustão falou muito meu nome. Tive a oportunidade de ir para casa do Faustão mais do que uma vez, naquelas pizzas que o Faustão fazia. Então, o Gugu teve muitas vezes na estância. Resumindo, fiquei muito conhecido também a nível nacional, através dos fã-clubes do Daniel. Todo mundo tem um carinho, porque eu sempre brigava pelo lado da fã, se aproximar do artista. Mas deixa eu te fazer uma pergunta dentro dessa história. Aí você começa ali com o João Paulo Daniel, vem o acidente. Até o acidente, você tinha outros artistas ou você passou a ter outros artistas depois? Porque depois o Hamilton Regis Policastro, HRP, virou um escritório, né? De administração artística. Foi antes ou depois do acidente? Tipo assim, isso foi tudo antes. Porque quando teve o acidente... Você já tinha outro artista nesse dia? Eu tinha o Rick Renner. Ah, você já tinha o Rick Renner. Eu tipo assim, o Rick Renner... Quando você pegou o Rick Renner, já fazia sucesso ou foi você que... Não, eu peguei o Rick Renner e o Manelzinho, da Peer Music. Sim. Que revelou grandes sucessos, tanto do Rick Renner como do João Paulo Daniel. Essa intermediação, porque era uma grande empresa, né, como é até hoje. Mas na época era que liderava o mercado, porque não tinha a quantidade que tem hoje, que hoje mudou o tipo de negócio, né? E o Rick Renner era da mesma gravadora nossa. Daí fizeram esse contato, mas ele falou: tem uma dupla assim, 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 todo mundo fala que você é conhecido como dupla, o empresário da dupla Café com Leite, vou mandar mais um Café com Leite pra vocês, você topa? Só que daí eu escutei o disco do Rick Renner, era muito bom demais. Sim. Primeiro long play. Sim. Já começamos a trabalhar, explodiu naquela região de Jales, veio arrebentando, tipo assim, não teve que fazer, eu usei a minha experiência, o Rick sempre afoito, querendo que as coisas acontecessem. Eu falava: Rick, tudo tem a hora certa. Ele ia lá no escritório, ficava bravo, queria que as coisas acontecessem rápido, sabe? Mas é uma dupla que me deu muito prazer. Você era empresário deles naquele acidente do Renner que atropelou e tal? Eu fui o empresário dos acidentes que teve intermediar toda aquela ligação do acidente do João Paulo. Sim. Que foi muito Nós vamos entrar nesse assunto. Porque por exemplo, teve muita gente que me questionou bastante quando aconteceu o acidente da Marília Mendonça. Sei. E ali o Vander... na verdade, o escritório demorou um pouquinho para dar algumas informações, até porque não sabia, e aí as pessoas, mas eles estão errando. Eu falei: gente, vocês não têm noção o que deve ser, porque eu nunca, graças a Deus, nunca tive, como é administrar uma crise dessa que envolve a morte do artista. Nossa. Né? Quando é uma crise que não envolve a morte do artista, já é difícil ali para você lidar com toda a imprensa, com todo mundo. Agora, você imagina quando o artista morreu, né? Que foi o seu caso. Ainda mais...
E nesse dia que o artista morreu, essa ligação que a gente fala de... Eu tive uma reunião durante o dia com a Luiz Leger aqui em São Paulo, que a gente ia estrear um show do João Paulo No Daniel. mesmo dia do acidente do João Paulo. No mesmo dia, mas durante o dia. Né? Tá. Tipo assim, antecedeu. O acidente foi à noite, É, de madrugada foi dia. durante o dia. Tivemos com a Luiz Leger num hotel aqui em Higienópolis. Quantos anos o João Paulo tinha quando ele morreu? De data aí, 30 anos, eu acho, né? Ah, tá. Aproximado. Tá. De data eu sou meio ruim, mas tô chutando aí. Daí, nesse dia, tivemos a reunião, porque ia estrear o João Paulo Daniel no Olímpia. No Olímpia, um grande show, que a dupla tava com a música estourada. O grande LG ali e tal. E daí, entre idas e vindas, eu ia no dia seguinte, de avião para Juiz de Fora, procurar uma casa para uma dupla que a Xuxa levou no programa, que era fã do João Paulo Daniel e tal, uns meninos. Sim. E a Xuxa, toda aquela armação de produção, queria que nós fizéssemos um presente para essa dupla, que é uma dupla bem humilde. Ia dar uma casa para Dar dupla. uma casa na cidade de Guarani. Lá na cidade de Guarani, pertinho Tá. de Então Juiz você de estava Fora. no Rio de Janeiro, você ia direto para Juiz de Fora. Mas eu tava em Botucatu. Ah, você estava No muito dia grande. seguinte, eu vinha para Campinas, de Campinas ia para Juiz de Fora direto, de avião. Tá. E daí de madrugada eu recebi. Daí os meninos tinham um show em São Caetano nesse dia. E daí de madrugada foi quando aconteceu o acidente do João Paulo. O Eduardo, que é o irmão do Daniel Fogo, que ligou pra minha casa. E daí a casa caiu, né? Aquele desespero todo de madrugada. Quem estava com ele no carro? No carro tava ele e um secretário dele na época. Aí era secretário. Era um secretário. Quem estava dirigindo era Tava o dirigindo o João Paulo. João Paulo. O João Paulo. E daí nós tivemos alguns contratos com gravadora. Naquela época, a gravadora contratava artista que nem Sim. jogador de bola. Sim. Dava um advance por 4 anos. Sim. Teve alguma o pessoal ali da polícia e tal, eles chegaram a alguma conclusão o que aconteceu? Porque eu lembro que toda vez que eu passo naquele pedágio, quando eu passava com um motorista que dirigia lá pro Lula na época, ele comentava, ele falou, cara, aqui foi o acidente do João Paulo, mas foi muito perto do pedágio. Perto, plano, um canteiro, né? Então, Até hoje não se sabe o que exatamente pode ter acontecido? até hoje é o seguinte, a família, né, no caso a Rose, a Jéssica e os seus advogados, estão numa discussão aí com a BMW em relação ao pneu. O pneu pode ter estourado. Pode ter estourado e outras coisas mais que aconteceu ali. Mas era uma distância pequena do pedágio, né? Pequeno. Ele pode ter dado uma acelerada ali para dar uma... Quando sai do pedágio de madrugada, não tinha ninguém, né? Deve ter acontecido isso daí. Mas foi uma fatalidade muito grande, né? E daí foi esse desfecho todo aí, mas eu não tinha noção que a dupla tava desse tamanho. Sim. Quando Não eu dava vi- para ter noção por causa da não tinha rede social, Não tinha né? rede social e a gente no São Paulo, no sertanejo, era 2, 3 artistas que tocavam, né? Sim. Então, quando veio para São Paulo, Você estava dormindo quando você recebeu a notícia? recebendo a notícia, estava dormindo. O irmão do Daniel te ligou. Me ligou. O Daniel ficou sabendo primeiro que você. Ficou sabendo, a família, tudo lá em Brotas, né? Já estavam sabendo. E daí, quando ligou, eu tava em Botucatu, aquele desespero, até que se acreditar tudo. Daí o comandante Hamilton, que hoje seria o Hamilton do helicóptero, que é meu xará, ele já prestava um monte de serviços pra gente também. Daí ele foi lá, me pegou, eu e meu advogado, e nós viemos direto aonde eu No outro dia de manhã ou à noite ainda? Não, pra amanhecer o dia, porque essa notícia já foi meio de madrugada, sabe? Pra Tá. amanhecer o dia. Porque quando aconteceu o acidente, até que a polícia foi ver quem era e tal, não sei o quê. E daí tinha que, de repente, quem ia cuidar disso era o pessoal Sim. do funerário de Brotas, daí mudou para São Paulo, virou aquele rolo todo, que o local lá pertencia a Guarulhos, tinha que ir pro necrotério de Guarulhos, e assim foi. A morte foi em 97? E daí foi 97 ou 97? Daí para passar 97 ou 98? para passar todo, para poder liberar o corpo foi uma coisa muito difícil, sabe? Sim. Precisava deputado envolver, porque foi carbonizado, foi uma cena muito triste. Mas, graças a Deus, hoje tá... E o outro não morreu, né, o secretário? O outro não morreu, ele conseguiu sair do carro. Então é muito complicado todo esse desfecho, porque eu não sei como que foi, se ficou enroscado o João Paulo, é uma coisa assim que... Sim. Até hoje não se tem explicação lógica. Explicação única e triste, porque nós perdemos o João Paulo, né? Sim, é a única coisa que sabe. Mas a vida é isso daí. Mas eu quero só agradecer toda a família por toda essa oportunidade. O Daniel hoje está vivendo uma carreira maravilhosa, está apresentando um programa de televisão. E como que foi essa virada aí, tá? Vamos fechar essa página acidente. Logo depois o Daniel explode no Brasil inteiro. Como é que foi esse luto, né? Porque perdeu aí um parceiro, era o irmão dele, vocês estavam desde o começo lá do primeiro show da Belina, até agora, quando o Daniel começa a se destacar no Brasil. Como foi essa virada aí? Como foi o fim do luto pro começo de uma nova história?
Bom, né, nas conversas na época, o seu Camilo deixou o Daniel bem à vontade para saber o que ele queria fazer. Nós, como empresário e gravadora, depois de diversas reuniões, também tudo com a anuência do Daniel, o que a turma queria saber de que formato, porque o Daniel, com toda a história que tinha, adorava música, né, com todos os fãs que já tinha conquistado, ele tinha que levar essa história à frente. Sim. Daí o povo usa de todas as oportunidades. Quando chegou lá em Brotas, no velório, antes de entrar na Câmara de Vereadores com o caixão, eu já fui abordado por um empresário que o cara tinha sonhado à noite que o artista dele tinha que fazer dupla com o Daniel. Você acredita num negócio desse? E o artista dele era famoso, não? O artista dele tava crescendo. E era um cara boa pinta também, cantava pra caramba. Mas né? canta ainda? É. Hoje canta música gospel. Ah, tá. Assim deixa no ar pras pessoas. Deixa. Daí, muito estudo. Se a gente coloca um chapéu no Daniel e de repente ia pro lado do Sérgio Reis. Se coloca um blazer, tal, mais alinhado, virava um Fábio Júnior. Isso. Então, Ele foi pro lado do Fábio Júnior. daí nós deixamos, na verdade, o Daniel, era coletinho, era mais vontade, para mostrar que é um artista romântico, sertanejo. Sim. E a gente acabou mantendo o público que o Daniel tinha e conquistando novos públicos. E foi rápido também essa ascensão do Daniel sozinho. Foi muito. Eu trabalho, porque na verdade o trabalho estava pronto. A gente vinha 10 anos de trabalho com o João Paulo e o Daniel. A dupla, ela ia acontecer, já estava acontecendo. Você acha que eles teriam virado um Chitãozinho Chororó, um Bruno Marrone? É tipo assim, na época, até hoje a gente imagina assim, uma dupla que a gente tinha Café com Leite, você pega 2 tipos de público, 2 tipos de gente, 2 tipos de raça, e todo mundo torce pelo sucesso. Sim. Quando nós abrimos os grandes centros, todo mundo abraçou. Sim. Pra você ter uma ideia, eu levei aqui o pessoal da Rádio Cidade de São Paulo, que era a rádio número 1 de São Paulo, levei para a cidade de Anápolis, Goiás, ver um show do João Paulo e Daniel, para ver a realidade. Tá, já estava saindo de São Paulo, então, já estava em Goiás, já estava... Então, o João Paulo e Daniel, na verdade, estava em outros estados, já tinha dominado muitos estados. Tá. Só que aqui dentro de São Paulo não acontecia. Quando chegou lá, na época essa rádio era tão forte que era Marcelo Braga, era Wagner Sim. Mendes, era Marcelo Siqueira na escadinha. Estão todos aí ainda. Estão todos aí, cada um dirigiu. Sim, rádios diferentes, mas estão todos com rádio. E todo mundo numa rádio só era o time da seleção brasileira, né? Sim. Por isso que a rádio era o primeiro lugar. Era todo mundo na mesma. Na mesma rádio. Hoje estão em rádios separadas. Entendeu? E daí eles viram aquele sucesso, o João Paulo Daniel, tudo que é música, foi aquela loucura. Eles fizeram um plano aqui com a rádio, foi logo depois de tudo isso que aconteceu, isso depois na sequência já, né? Após o acidente. Um pouquinho antes do acidente, um mês. A dupla que está conquistando o Brasil chega em São Paulo. Uma mídia grande, fizeram uma planilha. Você vai mostrar São Paulo de helicóptero para João Paulo e Daniel. Ia passar em cima do Morumbi, em cima não sei da onde. Era a mídia e fundo musical da dupla que ia lançar. Tudo isso daí durou um mês. Foi quando veio a morte do João Paulo. Então estava tudo pronto no gatilho para a dupla ser. Eu tenho certeza absoluta que a dupla João Paulo e Daniel seria uma dupla de ponta hoje. Sim. Eu também acredito que sim. Entendeu? A turma acha que todo esse sucesso que o Daniel fez sozinho, fez na sequência, o que o Daniel mais queria é ter o João Paulo hoje junto, Sim. porque é a comemoração, a consagração de uma história que começou junto. Sim. Porque o Daniel também foi um grande cara, porque não é todos que aceitaria fazer dupla com uma pessoa como era o João Paulo na época. Sim. Que as pessoas discriminavam demais. E até hoje existe essa porque discriminação. arrancava os cartazes, né? E ele pensou, gente, eu tenho que arrumar outro cara aqui, branco, para o nego não arrancar o cartaz. Era impressionante. No auge já, com 500 mil discos vendidos. Sim. Ainda tinha aquela dificuldade. Eu tava na fila para fazer o Faustão lá. Toda semana a gente ia para cima. A turma tinha uma plataforma em cima da mesa do diretor. O nosso disco já era CD, numa altura. Isso já era João Paulo Daniel. Era long play. Daí você chegava lá, mais para cima. E entrava outros artistas. Em vez de descer na fileira, subia. Daqui 6 semanas. Você quando chegava lá, nós já tinha passado. Chegaram a fazer o Faustão antes de morrer? João Paulo? Não, o João Paulo Daniel não fez Faustão. João Paulo Daniel não fez. Fizemos muito Gugu. Se fez Faustão, rapaz... Eu acho que não fez, não. Nós tivemos em Faustão sim, porque... João Paulo e Daniel juntos? Tinha um quadro aqui no Play Center que você passava cantando.
Ah, Você entrava na montanha-russa, você lembra? Cantando. lembro. Então participou de um quadro. Participou, e muitas outras coisas mais, né? Mas o Tá, primeiro programa, tá. Pra Te Esquecer Não Dá, eu lembro, que era uma regravação, acho que o Daniel tinha feito do Zezé sozinho. A gente fez o Domingo Legal, o Sabadão Sertanejo do Gugu. Sim, E assim foi uma história linda. tá. Mas Mas eu eu queria vou. focar nesse começo do Daniel, que pra mim foi uma explosão muito grande ali. Sim. Nesse recomeço do Daniel, né? Aí você montou um plano e falou: agora vamos com o Daniel sozinho e vamos fazer o sucesso que ia fazer com a dupla. Na verdade, nós não precisa nem montar muito plano, porque Você tocou o plano, aquela a comoção comoção. nacional, Foi quanto tempo depois, você lembra? depois do acidente, É. não, pra você ter uma ideia, na semana seguinte do acidente, a gente ia estrear no Olímpia. Ia estrear no Olímpia, Aí o Daniel fez João sozinho? Paulo e Daniel. Daí, pegou acho que umas 2 semanas pra frente, por causa da morte do João Paulo, e toda aquela comoção, e todo mundo queria ver o que ia acontecer. Se o Daniel ia Sim. sozinho, se não ia sozinho, toda a mídia em geral, né? Aquela comoção nacional, porque era o João Paulo, o menino, que nem eu também, pobre, que saiu do nada e vencendo na vida, no seu melhor momento, aconteceu essa fatalidade, né? Então foi uma comoção. O Rossi do Olímpia, que era o diretor na época, Que depois foi o rosto do Vila Country. ia fazer um fim de semana, 3 dias no Olímpia, João Paulo e Daniel. E nós tudo preocupado, pô, vamos ter que levar a caravana do interior para lotar, fazer promoção de rádio, né? Daí, infelizmente, aconteceu essa fatalidade. O Aloysio Legei já tinha montado um grande show, fez a adaptação para o Daniel fazer esse show sozinho, que foi um show muito emocionante, que o João Paulo continuou lá, o seu banquinho, o seu microfone, que é uma coisa que foi de muita emoção na época, até hoje, para quem esteve lá. E quando abriu as vendas, virava o quarteirão do Olímpia 24 horas de madrugada. Lotou um mês de Daniel sozinho no Olímpia, sexta, sábado, domingo. Aos domingos, fizemos uma sessão de tarde. No. Foi um estouro. Então não precisava se fazer. Aí depois disso aí explodiu o Brasil explodiu todo. o Brasil inteiro, porque nesse um mês ali, todas as redes de televisão aqui de São Paulo Sim. estavam presentes lá, mostrando. E vocês foram muito revolucionários, né? Você, como empresário, você revolucionou muito essa forma que até então se empresariava artista. Porque eu lembro que tinha alguns CDs, né? Que tinha a sua foto, assim. Eu lembro do povo falar, ó, esse aqui é o Hamilton e tal. Então você já deu essa modernizada. Tudo que está acontecendo hoje, eu acredito que o mercado deve muito a você, porque você abriu essa... Você deu voz para os empresários, entendeu? Então eu acredito que os empresários de hoje devem muito a você. Por quê? Você começou a fazer coisas que antes não eram feitas. Por exemplo, essa questão da chácara, né, da estância, de levar gente para lá, fazer promoção com rádio. E depois você fez uma coisa que foi mais revolucionária ainda, que era o futebol com o Daniel nas cidades. Com o Daniel, nós fizemos coisas que jamais o mercado fez. Sim. Esse lance da estância. Só que o Daniel, ele me apoiava em tudo, sabe? Ele mandava pau, o que eu fazia, eu tomava decisão, ele abraçava e ia, porque não é fácil Sim. ficar disponível também para tudo isso. Sim. Ele chegava lá, ele atendia 1.000 pessoas na estância, fazia foto por foto, todo mundo que chegava, cantava, ia passar onda, corria pra cá. Você sabe que quando o Luan começou, eu lembro que a gente chegava nos lugares, aí as pessoas falavam assim, nossa, alguns anos atrás ninguém gostava de vir depois do Daniel nas feiras, porque o Daniel atendia todo mundo. Aí o artista chegava lá, a referência era um dia antes do Daniel. O Leonardo brigava bastante com a gente, porque quando tinha Daniel num dia e o Leonardo no outro, o cara chegava e falava, o Daniel atendeu ontem 100 pessoas aqui. Mas nós viemos de uma época muito bacana, que aonde a gente ia fazer show, interditava. Ele atende hoje o povo todo assim? Hoje é impossível, porque o Daniel continua fazendo esse sucesso. E daí era um casal, o cara casou, hoje tem a avó que gosta, a neta, tem não sei o quê. Proliferou uma família muito grande. Então é impossível atender todo mundo. Mas ele gosta de atender até hoje. Ele gosta de atender, ele atende com o maior carinho. Ele fez um negócio que entrou no livro dos recordes, não sei, não eu foi? Vou te falar, mas deixa eu só acabar de falar da estância. Daí eu vi na época muita matéria do Julio Iglesias, que tinha uma ilha, não sei que país aí, e ele levava os diretores das emissoras do Brasil inteiro. Lembro. No Caribe. Eu falei, pô, ao invés de fazer isso para diretor de rádio, eu vou fazer isso para fã, uma coisinha pequena, humilde. Em vez de fazer uma ilha, eu vou fazer uma estância. Vou fazer uma estância, tá pertinho de mim lá. E o negócio funcionou. A gente viaja. Hoje eu tô em shows. Fui fazer esses dias uma festa lá em Juína, no Mato Grosso, com o Barão da Pisadinha. Tem um casal que queria me conhecer lá. Fui atender. Falei, eu tive lá em Botucatu, numa promoção. Andamos, fomos de carro até Cuiabá, pegamos o avião para vir na estância numa promoção de rádio. Entendeu? Só que hoje, passou 30 anos isso daí,
E o cara é muito grato com aquelas fotos, todo mundo novinho, o Daniel novinho, sabe? Então ficou história para muita gente. Então, artista não é só fazer sucesso Sim, e ganhar dinheiro. Ele tem que deixar um legado, sim, deixar uma história. Então, o artista e o empresário tem que cuidar bem do artista e o artista tem que cuidar bem do empresário. sim. Para isso, perpetuar por muito tempo, ser exemplo, né? Então, hoje o Daniel, ele é um exemplo. Por quê? Não é porque o Daniel é o que é depois que o João Paulo morreu. O Daniel e o João Paulo Daniel já eram um exemplo lá atrás. Tudo que se foi feito. E daí teve a sequência, foi dessa forma. O Daniel, eu criei aqui em São Paulo uma promoção, 24 horas de autógrafo, para entrar no livro do Records. Foi feito aqui no Lar Center, no Center Norte. Tem Sim. na área de estacionamento, tem uma área coberta ali. Então nós fizemos ali 24 horas de autógrafo. Agora, para você fazer 24 horas de autógrafo, você tem que ter fã querendo autógrafo. Sim, você tem que querer gente ali pra você dar 24 horas de autógrafo. Deu 24 horas de autógrafo, mas se fosse atender todo mundo, se ele aguentasse, ia ficar 3 dias atendendo, porque as Tinha fila filas gigante. virava gigante e toda a mídia mostrando isso pro Brasil inteiro. Conclusão, o artista só crescia. Sim. E de hora em hora no SBT tinha um link ao vivo. Eu que era lembro promoção. disso. Eu lembro. E isso encerrava no programa do Gugu, porque era aquela guerra de audiência de Sim, SBT sim. e Globo. Daí no finalzinho lá, já helicóptero, Daniel no meu finalzinho, que foi tudo já cronometrado para dar certinho pro final do programa do Gugu, saiu de lá, desceu no SBT e encerrou tudo esse trabalho no programa ao vivo, né? Então são coisas que eu E entrou no inventei. livro do recorde? Entrou no livro do recorde, né? Até Deve hoje, ser até hoje. até hoje. Ninguém mais teve coragem de fazer isso É, daí. não. E é um trabalho. Os não é artistas de fácil. hoje em dia não vai Não ter faz. essa coragem, não. E daí, eu inventei uma outra coisa que o pessoal me abraçou. Eu inventava e criava. Ia inaugurar o Hopi Hari na época. Era o mundo, o país, não sei do que. Como era o título? O país lá Não do. sei do que. Tinha Daí, a própria língua e. fui lá, conversei com a diretoria. Os caras falaram, não, mas... Falei, vocês vão ter uma mídia gigante de graça. São mais, porque daí eu fazia na instância com 100 rádio. Mas lá nós fizemos com 1000 emissoras. Pegamos o Brasil inteiro. Eu dava todo o translado pro cara. Dava todo o logístico. A logística e sorteava um carro. O cara tinha que fazer a promoção 2 meses lá. Falando do parque. Você vai no parque, o maior parque da América Latina e não sei o quê. E quem vai te receber é Daniel. O parque ganhou uma mídia gigante. Depois eles entenderam o tamanho do negócio, entendeu? E daí, só que ninguém. Aquele estacionamento do parque era van e ônibus, de tudo que você imagina de rádio, para mobilizar. Então o artista tinha que ter a força Sim. de trazer o público. O artista tinha que ter a força da rádio número 1 de cada cidade abraçar. E foi uma festa inesquecível. E Tá. eu dava 2 carros a promoção. Se você tiver sorte 2 vezes, você vai pro Hopi Hari com Daniel. Você vai andar na montanha russa, vai não sei o que, vai andar, mas o pessoal vai andar junto com o Daniel, né? Sim. Nós achávamos que ia conseguir fazer isso. Mas, e você tiver sorte 2 vezes, você ainda vai ganhar um lindo carro, acho que era um Celta na época que tinha sido lançado. Tá. E a rádio, que foi sorteada, que levou o fã, ganhava também um carro para rádio. Agora falando do empresário Hamilton, tá? Reis Policastro. Teve lá o João Paulo Daniel, depois o Rick Renner, que foi um outro grande sucesso. Você teve também o Guilherme Santiago, né? O Guilherme Santiago. Na época daquela música que estourou, era Idaí, não era? Mas até estourar o Idaí, né, sofremos bastante também. Eu fiquei 10 anos com o Guilherme Santiago. Você estava com ele desde o início? Não, a dupla já tinha passado por, acho que veio para mim depois do Santiago Ferraz. Eles estavam na mão de um dentista, que era gente finíssima lá de Goiânia. Sim. Um cara muito gente boa. Santiago Ferraz, grande amigo meu. O Santiago Ferraz deu uma forja para os meninos, colocou uma música na novela da Record, que também Sim. foi um destaque bacana. E daí precisava de uma direção. O nosso trabalho, que a gente tem que hoje, para todos os artistas que estão seguindo carreira, e vou falar também, eu como visionário, de muitos artistas que estão hoje em muitos escritórios, não é só vender show. Tem artista de qualidade, com grande estrutura, com agenda parada, por falta do empresário de vocês colocar a mão na consciência, ligar a turbina e pôr o pé na estrada e criar coisas novas. Sim. Coisas novas não é só gravar uma música nova, entendeu? Tem muita gente que tem fazer que todas repensar. essas ações, né, Tem que a que gente está repensar. falando. Exatamente. É um produto, né? A Coca-Cola faz propaganda até hoje porque tem algum motivo, Tem né? vendedor batendo na porta dos bares até hoje. E fazer o diferente, né? Sim. Bom atendimento. Exatamente. Tem artista, o meio nosso, tem muita gente, não é a palavra picareta,
Tem bons profissionais e ruins É profissionais. desonesto. E muita gente querendo tirar proveito. Sim. Então a turma tem que se Tem escolher. muita gente querendo, na verdade, iludir as pessoas que estão buscando aquela realização do sonho, né? Porque é fácil você iludir alguém que está ali lutando e buscando o sonho e você vender aquilo que eles acham que você vai ser a solução do problema deles. Por isso Exatamente. tem muita gente que cai em golpe. Falando em tudo isso que aconteceu aqui, a HRP hoje, ela está completando 37 anos. Então, 37 anos 30 dessa história toda. Dessa história toda, desde quando abriu a empresa até agora, ainda deve ter um pouquinho mais sem ter o nome da empresa. Tá. E nós estamos vivendo o nosso melhor momento. Estamos Tá. muito. Hoje você não administra nenhum artista, você só vende. Tipo assim, nós estamos fazendo uma preparação agora, porque eu tive um outro item aqui que é importante colocar, que através da rede social diminuiu muito. Toda essa história de 37 anos, nós tivemos muitos músicos contratados, muitos técnicos sim. de som, muita equipe grande, motoristas, e todos os artistas que passaram pelo meu escritório. Então tem uma palavra aí que hoje mudou muito, que é a palavra trabalhista. Sim. Então teve tanta trabalhista que eu fui envolvido. Ontem eu fiquei sabendo que o José Rico, do Milionário José Rico, morreu devendo 45 milhões, tudo trabalhista. Tanta trabalhista, porque quando você contrata uma pessoa, a pessoa sempre está precisando de um espaço, precisando de um emprego, a pessoa está devendo aluguel, ou a pessoa está com alguém doente, e você, na hora, pelo impulso, acaba contratando, não faz um levantamento na ficha da pessoa. A pessoa tem sim todos os direitos, né? Mas você que é um empresário, se você for passar todos os direitos para o contratante, você não trabalha. E a lei, ela para um artista profissional que custa R$1 milhão, a lei é igualzinha para aquele que não tem nenhum disco que toca na praça. Se ele tiver um músico, a lei é igual para todos. Então, eu saí um pouco fora de cena para resolver todas essas pendências que foram, graças a Deus, todas resolvidas, né? Que acaba sobrando tudo para o empresário. A minha mãe, pra você ter uma ideia, falecida. O William, que é meu sobrinho que trabalha comigo, a sogra dele. Quando o cara coloca você na justiça, eu não sei de onde que os caras acham os documentos, coloca a família inteira. Até minha mãe, que é falecida, foi parar na justiça, estando já falecida, sabe? Então, só que agora, hoje, com as redes sociais, quando tem essas pessoas mal intencionadas, as pessoas colocam na rede social, o cara praticamente tem dificuldade de arrumar, entendeu? Eu não estou dizendo para colocar aqui o empregador contra a lei, quem que vai burlar. O que eu acho que existe hoje uma organização muito maior. Hoje é facinho de você se entender com os seus funcionários, porque antigamente tudo vai Hoje no tem um vácuo. MEI aí também que ajuda, né? Tem toda uma orientação, né? Sim. Então eu acho que hoje está muito mais fácil. Sim. Mas quem tem pessoas de muitos anos tem que rever, tem que fazer um acordo, que gosta. Porque o que tem de músico, eu trato músico e qualquer profissional como artista também. Porque nós temos aí tantos músicos, artistas, que se destacaram, tanta gente boa, né? Como temos hold, técnico de som. Então todo profissional tem que ser valorizado. Mas infelizmente eu fiquei com essa herança, quis resolver toda a minha vida, porque eu estava... Aí depois você volta vendendo show, vendendo os outros artistas. Daí o filho cresceu, né? O Hamilton Regis Policastro Júnior, que eu, graças ao bom Deus, tive a oportunidade, depois eu me dediquei de corpo e alma para os meus artistas. Então, quando você, o artista, for fazer negócio com o empresário, e você que é um empresário novo, que tem muitos empresários no mercado novos que estão crescendo também, eu vou dar esse conselho para vocês. Tanto para o artista fazer um bom contrato com o empresário, que tem muito empresário problemático, como para o empresário novo, que é gente boa, que vai crescer, faça também um bom contrato com o seu artista. Exatamente. Eu tive os dois lados. Eu tive muitos artistas que foi muito grato a mim e tive muitos artistas que foi ingrato comigo. Eu tive os dois lados da moeda, entendeu? Então isso, perdi muito dinheiro com o artista e ganhei também muito dinheiro com o artista. Então tem os dois lados. E daí é importante tudo isso aí ser muito averiguado com antecedência, porque hoje você tem um mentor que nem você que pode dar muita orientação, tem muitos profissionais, vai bater um papo, conversa com um, conversa eu falo com muito outro. isso. Você precisa conhecer o cara antes, porque a sociedade é um casamento, né? De repente o cara fala, eu tenho 1 milhão aqui, eu enjoei de parar nego com 1 milhão no porta-mala na frente do meu escritório, e o cara descer com o artista e voltar com o artista pro carro e voltar com o dinheiro.
Porque o cara acha que você vai ser o salvador da Sim, pátria. vai Daí o jogar o cara dinheiro pra gasta você, aquele vai. 1 milhão É, e vai falar que você roubou ele, porque sim, não deu certo. sim. Então é um conjunto de coisas. Tem que ter talento, é o momento certo, entendeu? Às vezes o cara chega lá, o artista, você acaba virando empresário do pai, da mãe, do Sim. sogro, da sogra, da família inteira. É complicado, é muito complicado. Mas eu sinto que nós estamos vivendo o melhor da música, com tudo isso que nós passamos. Volto a falar, tem muito produto ruim no mercado, que a rede social jogou no ar e o público abraçou, gostou do ritmo. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. Hoje a sua empresa, tá? Vende shows aí em várias prefeituras, em várias grandes feiras agropecuárias. Qual é o artista que você mais gosta de trabalhar hoje? Nossa, é uma pergunta séria, hein? Que eu vou colocar na saia justa aqui. Tipo assim, eu não, graças ao bom Deus, pela história que eu conquistei e por tudo que eu plantei, eu sinto que toda a classe social, inclusive de outros artistas do Nordeste, Sim, empresário de outros estilos, eles têm muito um respeito muito grande com a minha história, sabe? sim, Então a turma dá muita atenção. E por isso que eu. Tem gente que vende o show pra mim, não liga o produtor pra saber se vai ter palco, se vai ter som, como é o hotel, como que é a produção local. Porque o cara falou, o Hamilton já apanhou tanto com isso, ele sabe o que precisa sim, lá. sim, sim, sim. Então a gente tenta fazer do bom do melhor. Mas tem aqueles artistas que tem uma afinidade maior com a gente. É, o tipo de negociação, de repente, melhor para a gente poder vestir mais a camisa. Então hoje eu me dou bem com todos os escritórios, mas o escritório que a gente mais trabalha bastante, é amigo de todo mundo. A gente trabalha muito com o Fernando de Sorocaba. Agora estamos aí dando uma atenção especial também para a Fiorella, que é uma artista nova, que vai crescer bastante. Sim. Eles estão com o maior carinho, com o maior cuidado em cima da Fiorella. Não estão preocupados com 10 shows, com 15 shows. A menina ainda está estudando, 15 anos, vai fazer 16 agora. Entendeu? Então é aquele laboratório bonitinho, vai crescer muito, pode marcar bem esse nome da Fiorella. E eu trabalho muito com o pessoal, que é meu amigo, que é o Montonha, os artistas dele, que é lá do escritório do João Sim, Bosco e sim. Vinícius, Luiz Montoya. o Luiz Montoya. E trabalhamos muito, que é meu amigo, né, de família, assim, de casa, que é o Anthony Gabriel. Sim. Uns meninos também que têm muito talento, sou muito amigo deles, da família É, também. o Anthony é um cara sensacional, né? Você acredita que o Anthony, em 2009, ele fez um show do Luan como contratante, lá na cidade dele lá. Eu conheço essa história inteirinha, entendeu? O que ele fez no ginásio, como ele Foi, contratou. foi. Lá E em. vocês honraram o compromisso, porque o artista estourou. Foi, Entendeu? foi, Muita gente, foi. ninguém acreditava que o artista ia. E Certo. na época era como gurizinho ainda, né? Não, nessa época já era o Luan Já era Santana. uma. Isso aí já tava bem, já tinha Meteoro, já tava lá, já tava no escritório do Fernando Sorocaba, então já tinha ido. Sei. Mas outra pergunta que eu ia te fazer. Você veio de um artista que adorava atender o público, é o cara que tá no livro dos recordes aí que ficou 24 horas lá dando autógrafo. Hoje a gente sabe, não é segredo pra ninguém, até pro grande público, até todas as pessoas, sabe que tem artista que não quer atender. Como que você lida com essa situação? Que para você deve ser muito doloroso, né? Você conviveu com o Daniel ali, que atendia tanta gente. Agora você vende um show e a pessoa, o artista, não quer atender nem a família do prefeito. Como é que você lida com essa situação? Ó, só para responder a sua pergunta, eu quero terminar o anterior. Não tenho nada contra nenhum artista. Hoje eu vou avisar antes de Todos, responder quem não quer atender não, artista. mas todo mundo aí, dos artistas que a gente trabalha, eu sou muito grato por todas as oportunidades. E nós estamos indo para diversos estados, graças ao bom Deus, e estamos com uma equipe grande. Hoje eu tenho o William Policastro, tenho o Hamilton Júnior, tenho a Natália Policastro, tenho a Márcia Fernandes Policastro, que é minha esposa também, que tá todo mundo com a mão na massa. Tô toda a família aí Tem o trabalhando. Silvio Finato, temos o Adria, temos uma equipe, temos o Benê, tem uma equipe aí, porque graças a bom Deus, a gente vem um para trabalho, um vai indicando para o outro, isso tem seriedade, todo mundo recebe, todo mundo paga, então isso é muito importante. Sim. Né? Então eu sou grato a todos os artistas. Mas respondendo a sua pergunta, é muito doloroso isso daí. Eu sinto duas coisas dolorosas. Uma é você ver um artista sem qualidade, sem desmerecer o artista. Sim. Eu aplaudo o artista, porque eu vim de circo. O circo era um grande laboratório. E o cara fazia acontecer, e aumentar o seu público, e ver gente chorando na frente. E o artista não tem aquela qualidade. Se você der um violão na mão do cara e mandar ele executar um instrumento, ele vai passar apertado, sabe? Sim. A palavra artista é para isso. Que se fosse fácil, eu também tinha virado artista, né? Sim. Pelo tempo que eu tô. Então, eu aplaudo, mas a minha tristeza é tô lá atrás, no backstage, lá de ouro lá.
E você vê tanto artista de qualidade sem oportunidade e vê muito artista sem qualidade estourado. Sim. Então esse é um item que me entristece um pouco. O outro item é esse do atendimento. Eu já chego no prefeito ou no contratante, que a gente faz muito show corporativos. Show corporativo, o que é o melhor, o que é o que tem que ter? É atendimento. Você vai fazer um show para uma indústria, o cara quer que atenda a Os diretoria, diretores, os exatamente. diretores. Então, eu já chego no cara, ó, com o nosso cliente. Esse artista aqui, com muito custo, ele vai atender 2 pessoas, né? Mas tem artista atendendo 2 pessoas? Não, tem artista que a gente não vai falar que não está atendendo nenhuma, né? A gente não pode falar. Não é nem Eu 2. sou contra. É O que artista 2 é muito pouco, né? tem Tipo, as razões. Tem 2 artista- o dono da empresa é a mulher e acabou. Rapaz, Por que será, né, cara? Não, tem artista hoje que não quer gravar vinheta mais. Entendeu? Ah, não quer mais? Eu sou fulano, eu vou estar aí, não pode. Olá, amigos de Botucatu. Dia 18 eu estarei aí. Quero abraçar meus fãs, fazer uma grande festa, mostrar meu novo DVD. O cara fala assim: dia 18 eu tô em Botucatu, um abraço. Como já 30 segundos, 10 segundos, 1 segundo, não dá nem tempo do cara entender o que tá falando, né? E tem artistas Que não que grava. estão mais preparados. Então o cara faz uma bela chamada. Sim. Tem artista que grava chamada em qualquer lugar, não sabe nem onde tá, do jeito que tá. Então tem artista que se preocupa com a tua imagem. Isso eu tô dando uma aula, viu? Que tomara que tenha um monte de artista vendo isso daí, porque é importante. Tô aqui para ajudar, Importante, pra somar, exatamente. né? Da onde a gente veio, para onde a gente chegou, se não tivesse pensado em todos os detalhes, né? Ele não teria chego, não teria acontecido, né? Então, eu aviso, o cara contrata sabendo já. Entendeu? Que daí na hora que você lança Não um vira artista, aquela confusão. o prefeito está enrolado, porque Sim. é um deficiente físico que é apaixonado por aquele artista, cai em cima do prefeito, o prefeito fica numa saia justa, não sabe como que vai fazer para atender. Daí o prefeito tem uma pessoa que trabalha com ele há 30 anos, que a filha nunca pediu nada, mas a filha da pessoa adora aquele artista. Daí você vai, a hora que você vê, tem 50 pessoas. Daí chega na hora de atender o fã-clube do artista, daí não consegue atender. Daí a decepção, não atender nenhum. Então a turma fica. Então o artista está sabendo já, nas redes sociais dele, que todo mundo xinga, todo mundo fala, né? Então é uma coisa normal, tá convivendo com isso, né? Não é um artista só, são diversos. Mas tem artista que tá aí já há 20, 30 anos fazendo sucesso, de repente cansou também, né? O próprio Daniel continua atendendo os seus fãs, 20 fãs, 30 fãs, que eu achava que se todo artista atendesse 30 pessoas, Então 30 pessoas mata rapidinho tava ali, já era. excelente, tava ótimo. Sim. Deixava todo mundo feliz. Então, separa com as pulseirinhas, mas tem muito de artista fazendo isso, atendendo 30 pessoas com calma. Isso. Entendeu? Eu vejo foto de artista, que o cara tá tomando água, o artista, ele bateu foto com a primeira dama com o copo no ombro, assim, pô. A prefeita mandou pra mim, o prefeito falou, falta de respeito, olha o que o seu artista fez aqui, porque o cara pensa que o artista é meu, né? Abraçado com a prefeita com o copo na mão, assim, no ombro da primeira dama. Conclusão, tem que ter noção, né, doutor? Não dá, né? Só que daí a gente vê o aperto que todo mundo passa, né? Exatamente. Mas bem claro aqui, hein? Não estamos criticando, não estamos falando Não, estamos falando do mercado, né? Aqueles artistas que estão ouvindo isso daqui, é uma boa chance de você melhorar. Ó, eu vou soltar outro assunto polêmico aqui, que são os agendas. Os agendas da sua época, né? Você, como também foi uma agenda, você também vendia, eu também vendi. A gente metia a cara, ia até as prefeituras e tal. Nessa minha volta, eu vi, e alguns ficam até bravos quando eu falo isso, que eles ficam esperando o telefone tocar. Hoje, o que você acha que um bom agenda tem que fazer? Você que tem uma experiência enorme de venda de shows. Ó, tipo assim, entre idas e vindas, hoje muitos agenda virou empresário. É. Ele ganha um percentual da dupla Sim. para vender. Daí ele melhorou esse percentual para administrar. Entendeu? E daí o artista, ele tá passando apertado, porque ele tá na mão de uma pessoa só. E se aquela pessoa não fluir, não funcionar, tá comprometida a carreira do artista. O artista faz um show, 2, 3, 4, 5 no mês, pro artista tá ótimo. Mas o músico, o motorista do ônibus, quem ganha cachê por show, tá enrolado, porque ele tem a sua família para cuidar. Então precisa de shows, né? Isso vai também para quem tá com aqueles cachê altíssimo. Tem um monte de artista que tá com cachê alto, tudo parado no mercado. Sim. Culpando o mercado, que tá em fase ruim. O mercado tá todo vapor. Só que o cachê tá muito alto. Qualquer mercado, se você não saber precificar o seu produto, o mercado vai continuar rodando e você não vai vender. Você não vai vender. Exatamente. Então, essa resposta que você tá dizendo aí,
eu sinto que o agenda, ele tem que ter um suporte, que nem o escritório lá, o Felipe Risse, como exemplo. O Felipe não para. Cada hora ele tá num lugar, cada hora ele tá num Esse país, cada hora Felipe tá é não da sei onde. Workshow e hoje São, ele tá mais com a Maria são Maraíza. diversos artistas lá, Sim. a frente dele é a Maiara Maraíza. Só que ele tem 2, 3 secretárias. Eu nem ligo pro Felipe mais. Eu ligo para as meninas, mas me dá um suporte 24 horas. Você liga 10 horas da noite, você tem resposta, tem retorno. Elas procuram o Felipe, porque o Felipe vai atender elas onde ele está, porque sabe que é uma coisa de urgência. Então, é um exemplo. Eu acho que todo mundo tem que ter um secretário, um assessor. Tem diversos shows de artista gospel, que não estou criticando os gospel, hein? O gospel está em alta também, todo mundo quer show gospel. Você liga para os vendedores, 17 e 2 não atende mais. Entendeu? Ele manda a Será mensagem. que pode ser falta de experiência Não, também? eu não sei, mas é uma regra. Você entra lá na empresa, tá hora, para o almoço, é É horário. porque a agenda de show não pode cumprir Doutor, você horário, tá né? um prefeito, Não pode, porque os shows vão acontecer à noite. eu atendo o prefeito 1 hora da manhã, não desligo meu celular. O Sim. prefeito ele tá indo para o aeroporto, para ir para Brasília, não sei o quê. Acho que ele tá 20 minutos ali esperando. Daí ele fala que se eu resolver isso, ele passa uma mensagem. Às vezes ele não imagina que ele vai receber a resposta de volta na hora, entendeu? Mas quem vive de venda tem Sim. que estar 24 horas ligado para atender, porque de noite são as reuniões dos sindicatos rurais, são os profissionais que têm as suas empresas, de noite eles se reúnem, como tem reunião de Rotary, reunião de outros órgãos, né, que vai fazer também evento. Só que eu acho que tem que mudar isso daí e a pessoa tem que acreditar e ir para cima. E eu acho que esse caminho, então estou dando como exemplo, falando em artistas, o que está salvando o nosso mercado, que eu, graças a Deus, consegui me atualizar muito. Estou com 60 anos de idade, eu me sinto 45. E eu, quando falei do meu filho estar junto comigo, porque ele está todo nessa tecnologia moderna e ele tem deixado eu também muito atualizado. E ele, se Deus quiser, vai seguir meu legado, porque a gente plantou e tem que seguir. Então eu estou de volta muito forte no mercado. Em breve estaremos voltando sim, com novos artistas. Estamos sendo procurados por muitos artistas que estão emergentes. Só que nós estamos tudo fazendo um estudo, porque ainda todo mundo que vem atrás de mim acha que eu vou ser o salvador da pátria, vou pegar uma varinha e bater, entendeu? E se eu bater em um, bater em dois, bater em três e não acontecer nada, conclusão, eu vou me enterrar junto de novo, não é assim? Sim. Então tem que ser feito um grande estudo, né? A turma acha que o mercado é muito grande, tem espaço para todos. O mercado não é assim. O mercado é que nem primeira divisão, segunda divisão de futebol. Tem hora que cai 4 artistas, sobe 4, entendeu? Vou dar exemplo hoje. Eu estive recentemente, né, na gravação do DVD da Manu Batidão, Que foi ontem, né? que Aqui em foi São ontem, Paulo. que foi aqui em São Paulo. É, eu vendi já alguns shows dela durante esse ano. É um produto que tem muita qualidade, tem um timbre diferenciado, tem pessoas muito sérias por trás Sim. dela. E pode marcar, quem não conhece, quem não viu falar, vai procurar lá. Manu Batidão. Ah, Manu Batidão, Batidão o nome. Mas é Manu Batidão. É de Belém para o mundo. Já se destacou diversas canções. Sim. Tá vindo com um DVD gigante. Então isso que eu acho bacana. Valoriza outros artistas que estão parados, não estão preocupados. DVD só faz para dar de presente. E não sei o que a turma acha que isso aí. Tem que investir. Que você vai continuar forte. Você quer aumentar seu cachê? O seu cachê é caro, você quer manter? Tem que dar conteúdo para as pessoas, para ir crescendo cada vez mais. E o que alegra a gente? Você vai viajando para cá, viajando para lá. Teve um produto que eu acho que passou por aqui. Você vê uns meninos novos, como Sávio e Gustavo. Sim. 2 garotinhos. Teve aqui com a gente. Bonitinhos, né? Irmãos. Tem um timbre de voz gostoso. Então você vê que essa dupla é uma dupla de futuro. Então o nosso futuro, ele não está perdido, ele está garantido, porque igual o Sávio e Gustavo, também tem outros aí que vão aparecer e estão aparecendo, que de repente não chegou na mídia ainda. Então isso vai salvar a nossa música sertaneja, porque hoje a nossa música sertaneja, ela está muito igual. Tem uma meia dúzia de duplas, que você fica de costa, muda as duplas, você não sabe quem mudou, é o mesmo batidão, é o mesmo papo. Sim. Então isso tem que mudar também, porque tem um monte de dupla já está sendo prejudicado por isso. Daí você vê a evolução da Manu, vê a dupla como Sávio e Gustavo. Você vai para o Sul, os artistas do Sul, os antigos gaúchos da fronteira, não sei quem, ninguém, nunca mais destaca ninguém. Você viu
que recentemente Paulo Mocelin veio, estourou, cresceu, ele não consegue sair do estado dele para fazer shows em outro estado, uma agenda repleta de shows, um papo modernizado, entendeu? Então tem muitos produtos. Sim. Hamilton, estamos recebendo também aqui o seu filho, né? O Hamilton Regis Policastro Júnior. Júnior. Que ele que vai tocar os negócios daqui pra frente, você vai ficar mais ali com ele. Como que é essa história? Conta pra gente. Eu estou vivendo um momento muito feliz, pós-pandemia, um pouco antes da pandemia. Ele está do meu lado 24 horas em shows, tudo Aprendendo tudo. aprendendo tudo. E é o futuro, um menino muito antenado, porque tem que ter a renovação dos artistas, a renovação dos empresários, Sim, né? sim, sim. E levar esse legado da gente. Então ele conhece tudo, ele está conhecendo tudo, está aprendendo. E hoje eu me sinto muito orgulho, muito feliz de poder estar apresentando também meu filho, que está todo vapor aí. Eu tinha bigode na idade dele. E eu coloquei o bigode, porque eu chegava numa prefeitura, moleque novo, Sim, né? sim. Queria ficar mais velho. Eu achava que ia ser atendido numa hora, levava 3, 4, 5 horas para ser atendido, porque o prefeito atendia todo mundo por igual. E daí um cara falou um dia para mim, Hamilton, deixa bigode, impõe respeito. Metia um bigode, um blazer, você chegava, o nego já atendia mais rápido, sabe? Então ele já tá nessa receita já. Muito Mas é um bom. motivo de muito orgulho ter meu filho do meu lado, a minha família, que é a minha base, A porque sua família sempre esteve junto, né, com você, sempre trabalhou com teve você. muito, eu sou muito grato. A minha esposa vai fazer praticamente, conheci minha esposa com 14 anos, casei cedo também. Tenho uma filha que é a Natália, com 30 e poucos aninhos. Tenho uma netinha que é a Alice, né, o meu genro Murilo. E tenho o Hamilton Júnior. Eu tenho um sobrinho, que é o William Policastro, que o pai dele faleceu. Ele era que tomava conta de todos os fã-clubes do João Paulo e Daniel, na sequência. Faleceu também de infarto muitos anos atrás. E o William cresceu dentro do escritório. Hoje o William, a nível nacional, está muito mais preparado do que o Hamilton Júnior ainda, porque é mais velho o William, né? Sim. Mas é um grande empresário também, aonde passa, deixa um rastro muito positivo. Então, a família HRP, 37 anos, se Deus quiser, vai 50, 60, vai seguir para frente aí por muitos Maravilhoso. anos. E agradecer você por esses presentes. Olha aqui, isso aqui é uma cachaça de carvalho europeu maravilhoso. Ganhei também os bonés aqui. Muito legal, muito obrigado. Ô, Hamilton, e normalmente o que você costuma levar pros prefeitos ali para dar um presentinho para eles, um agrado? Que Geralmente, tipo de brinde? o nosso trabalho aí é chapéus. A turma usa muito chapéus Sim. em festa de peão, festa de rodeio. é, os artistas também passam seus brindes, a gente repassa. Mas é isso aí, boné, camiseta, uma cachaça Isso tudo faz gostosa pra parte do curtir. Faz relacionamento, né? parte do relacionamento. Porque a agenda acabou. Antigamente o cara dava agenda bonita. É, folhinha, né? Hoje, Isso não tem folhinha, mais. essas coisas ficou tudo no passado, né? Mas, Anderson, eu queria agradecer muito seu carinho. Eu Obrigado, quero obrigado, desejar Hamilton. muito sucesso no seu Obrigado ao negócio, Júnior. essa volta sua para o mercado. Eu estou a par do que as suas intenções. Eu tenho certeza que você veio muito para contribuir com tudo isso. E tem muita coisa boa para acontecer na sua vida. E eu estou aqui, aproveitar esse encerramento. Queria agradecer muito de coração todos os artistas que passaram pelo meu escritório. Eu sou muito grato por tudo isso. Que senão teve os altos e baixos, que isso aí faz parte do negócio. Mas senão eu não estaria aqui nesse momento participando com você, contando essa história. E todos os artistas que a gente está no mercado hoje, eu falei aqui, não quis prejudicar ninguém. É o nosso mercado. O que eu quero é que todo mundo se dê bem, Sim. que o nosso mercado se fortaleça cada vez mais e que todo mundo continue crescendo e defendendo o seu pão de cada dia. Eu sou muito grato, viu, por esse momento aqui. E Deus abençoe Maravilhoso. todo mundo. Hamilton, primeiro, parabéns pela sua história. Desejar sucesso aí pro Juninho, né? Que tá vindo agora para dar continuidade a todo esse legado que você fez, porque foi o que eu falei aqui durante a entrevista. Você criou um legado aí que hoje serve de exemplo, de história para muitos empresários. E obrigado por você ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, passando um pouco da sua história, ensinando essa galera nova que está vindo para empresariar artistas, para entender como se entra nesse mercado. Então, parabéns pelo seu trabalho, obrigado. Eu queria, eu não lembrei, é muita informação, mas tem muita coisa que as pessoas estão deixando de lado hoje. É a palavra divulgador. Divulgador é muito importante na carreira do artista. Tem muitos divulgadores bons. Quero aproveitar e agradecer também todos os radialistas do Brasil, os donos de emissora, todos que me deram oportunidade. E quem sabe em breve vou estar com outro artista embaixo do braço e vou bater aí na sua casa de novo.
Maravilha. É isso aí, gente. Assim vamos fechando mais um show de papo comigo, Anderson Ricardo. Não esqueça de ativar o sininho aí para você receber a notificação todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo e também se inscreva no nosso canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.